Convido você a fazer uma pausa neste momento, e depois iremos orar. Há um momento do dia que muitos temem sem conseguir explicar exatamente por quê. Não é o momento do trabalho. Não é o momento das responsabilidades. Não é o momento das conversas difíceis ou das decisões que pesam. É o momento em que tudo se apaga. Em que o barulho cessa. Em que a cabeça toca o travesseiro, e o silêncio, em vez de trazer repouso, traz tudo que o dia não deixou espaço para sentir. É a noite. Para muitas pessoas, a noite não é sinônimo de descanso. É sinônimo de pensamentos que não param, de preocupações que crescem na escuridão, de medos que parecem mais reais quando não há luz para distrair a mente, de uma inquietação sem nome que impede que o corpo repouse ainda que a alma precise desesperadamente. Se isso descreve as suas noites, esta palavra é para você. Porque há milhares de anos, um homem que também conhecia as noites difíceis registrou uma das declarações mais serenas e poderosas de toda a Escritura. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo adormeço. Não como quem tem tudo resolvido, não como quem não tem problemas, mas como quem encontrou algo, ou melhor dizendo, alguém, maior do que todos os seus problemas. Mas para compreender a profundidade desse versículo, precisamos entender de onde Davi o escreveu. O Salmo 4 não nasceu num momento de tranquilidade. Não foi composto num dia de celebração, com o coração leve e o futuro garantido. Foi escrito no meio da pressão, muito provavelmente durante um dos períodos mais sombrios da vida de Davi, quando seu próprio filho Absalão se rebelou contra ele e o forçou a fugir de Jerusalém. Pense nisso. Um rei sem trono. Um pai traído pelo próprio filho. Um homem que perdeu tudo da noite para o dia. E ainda assim, desse lugar, Davi escreve sobre paz, sobre repouso, sobre confiança. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque encontrou algo que as circunstâncias não podiam alcançar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude. Salmo 46, versículos 1 e 2. O descanso verdadeiro não vem da ausência de problemas. Vem da presença de Deus no meio deles. O Salmo 4 começa com uma oração que revela o coração de Davi antes de chegarmos ao versículo 8. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 4, versículo 1. Na angústia, tu me deste alívio. Essa frase é a chave de tudo. Davi não está pedindo a Deus que elimine a angústia, está recordando que já no meio dela, Deus agiu. Já no meio da pressão, Deus abriu espaço. Já no meio do que sufocava, Deus abriu caminho. E essa memória, a memória do que Deus já realizou, é o alicerce do descanso que vem depois. Porque a fé que repousa não é a fé que nunca foi testada. É a fé que foi testada, e que viu Deus agir. É a fé que recorda, que olha para trás e diz, se ele esteve antes, estará agora. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Quantas vezes Deus já te deu alívio no meio da angústia? Quantas vezes o que parecia sem saída encontrou saída? Quantas vezes a noite que parecia interminável cedeu diante da manhã? Essa história, a sua história com Deus, é o chão firme onde o descanso se apoia. Mas Davi vai além da memória. Ele faz algo que no meio da pressão parece quase impossível, escolhe confiar. Sabei que o Senhor apartou para si o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Salmo 4, versículo 3. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Não quando estiver no meu melhor momento espiritual. Não quando tiver resolvido tudo o que está pendente. Não quando tiver a fé mais robusta ou as palavras mais eloquentes. Quando eu clamar, no estado em que estiver, com o que tiver, com o que me restar. E então Davi dirige uma palavra ao próprio coração, uma prática que todos nós precisamos aprender. Tremei e não pequeis, meditai no vosso coração, estando na vossa cama, e aquietai-vos. Salmo 4, versículo 4. Meditai no vosso coração, estando na vossa cama, e aquietai-vos. Que instrução tão sábia e tão contracultural! Num mundo que preenche cada silêncio com ruído, que teme o silêncio, que coloca o celular embaixo do travesseiro para não ficar a sós com os próprios pensamentos, Davi propõe algo radicalmente diferente. Para. Fica quieto. Medita. Aquieta-te. Não o silêncio vazio que assusta.
mas o silêncio habitado, o silêncio em que a presença de Deus tem espaço para se fazer sentir, o silêncio em que a alma para de correr e começa a repousar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. E então chegamos ao coração do Salmo. Ao versículo que resume tudo: a angústia, a memória, a confiança, o silêncio, numa declaração de paz que atravessa os séculos e chega até esta noite. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito. Não depois de resolver tudo. Não quando a situação melhorar. Não quando o futuro estiver garantido. Esta noite. Com tudo que está pendente. Com tudo que ainda não tem resposta. Com tudo que o coração carrega e que amanhã ainda estará lá. Esta noite, em paz. E o fundamento dessa paz é uma única coisa. Não uma técnica de respiração. Não um método de relaxamento. Não uma lista de tarefas concluídas. Porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só tu. Não as minhas circunstâncias. Não os meus recursos. Não a minha capacidade de resolver problemas. Não a ausência de ameaças. Só tu. É uma declaração de dependência radical. De humildade absoluta. De reconhecimento de que a segurança verdadeira, a segurança que permite que a alma repouse, não vem de nenhum lugar deste mundo. Vem daquele que criou o mundo. Que sustenta o mundo. Que vela sobre o mundo, e sobre você, quando você fecha os olhos. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, versículos 13 e 4. Enquanto você dorme, ele vela. Enquanto você repousa, ele guarda. Enquanto seus olhos se fecham, os dele permanecem abertos sobre você. É isso que torna possível o descanso verdadeiro. Mas talvez você esteja pensando, tudo isso soa bonito. Mas as minhas noites são reais. As minhas preocupações são reais. A minha ansiedade é real. Como passo de onde estou para essa paz que Davi descreve? É uma pergunta honesta. E merece uma resposta prática. O apóstolo Paulo, que escreveu de dentro de uma prisão, que conheceu o naufrágio e a perseguição e a fome, oferece a resposta mais concreta de toda a Escritura. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é uma ordem cruel de quem não compreende o sofrimento humano. É um convite de quem encontrou algo, uma paz que excede todo o entendimento, e quer que você também a encontre. E o caminho é simples, ainda que nem sempre fácil. Traga tudo para Deus. Esta noite, antes de fechar os olhos, em vez de deixar os pensamentos circularem em loop sem encontrar saída, traga-os. Um a um se necessário. Com toda a honestidade que tiver. Sem as palavras perfeitas. Sem a postura correta. Apenas traga. E a paz, não a paz que o mundo oferece, não a paz que depende de tudo estar resolvido, mas a paz que excede todo o entendimento. Essa paz virá guardar o seu coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. Esta noite, quando a cabeça tocar o travesseiro e o silêncio chegar, carregue consigo esta verdade. Há alguém que vela. Há alguém que guarda. Há alguém cujos olhos jamais se fecham sobre você, e que sustenta cada detalhe da sua vida com uma fidelidade que não depende da sua capacidade de controlar as circunstâncias. Você pode descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque aquele que tudo pode resolver, está desperto por você. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esta noite, em paz. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda paz e guardião de toda noite. Chegamos diante de Ti neste momento com tudo que o dia deixou. As preocupações que não encontraram solução. Os pensamentos que continuam girando. Os medos que crescem no silêncio. Os pesos que carregamos e que amanhã ainda estarão lá. E é com tudo isso, honesto, real e sem disfarce, que oramos. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 4. Obrigado por essa palavra escrita no meio da pressão e da angústia, e que ainda assim chega até nós como um sussurro de paz. Obrigado por seres o Deus que não dormita nem dorme, que vela quando nós repousamos, que guarda quando nós soltamos o controle. Pai,
Fala hoje com aquele que teme a noite. Com aquele que sabe que assim que apagar a luz, os pensamentos chegarão. Com aquele que há semanas não dorme bem, não porque o corpo não queira repousar, mas porque a alma não encontra como soltar. Que a tua paz chegue antes que o medo. Que a tua presença preencha o silêncio antes que a ansiedade. Fala com aquele que está carregando algo muito pesado esta noite. Com aquele que tem uma situação sem resolução, um relacionamento que dói, um futuro incerto que não dá trégua. Que possa fazer o que Davi fez, recordar o que tu já realizaste. E a partir dessa memória, confiar no que ainda vais fazer. Fala com aquele que está sozinho na escuridão agora. Com aquele que não tem ninguém com quem dividir o que sente antes de fechar os olhos. Que saiba que há alguém presente naquele quarto. Que há olhos abertos sobre ele. Que o silêncio da noite não é vazio, está habitado pela tua presença. Senhor, que esta noite seja diferente. Não porque as circunstâncias mudem, mas porque algo mude por dentro. Que o coração aprenda a soltar o que não pode controlar e a repousar no que tu controlas. Que a mente encontre em ti o que não encontrou em nenhum outro lugar. Guarda os nossos pensamentos esta noite. Guarda os nossos sonhos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. E que quando amanhecer, encontremos que tu estiveste aqui o tempo todo. Em paz nos deitaremos. E logo adormeceremos. Porque só tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Em nome de Jesus Cristo, que dormiu no meio da tempestade porque sabia em quem confiava, e que ressuscitou para nos dar uma paz que o mundo não pode oferecer nem tirar, oramos e repousamos. Amém. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, versículo 8. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.